Nesta aula, vamos aprender sobre a linguagem de programação PHP, com a sua história e também as características. PHP é um acrônimo recursivo para PHP, que significa Hypertext Preprocessor. É uma linguagem de programação de computadores interpretada, de código livre e muito utilizada para gerar conteúdo dinâmico na web. A linguagem de programação PHP surgiu por volta de 1994 como um subconjunto de scripts Perl, criados por Rasmus Lerdouf, com as adições de Ziv Zurabski e Andy Gutmans, dois programadores israelitas pertencentes ao Technion, o Instituto Israelita de Tecnologia, que reescrevem o parser. Era lançada em 1997 a PHP 3, primeira versão estável parecida com a linguagem atual. Ao reescrever o parser, foi criado o Zend Engine, que é mantido oficialmente pela empresa Zend, em conjunto com a comunidade PHP. Em 6 de agosto de 2020, temos a última versão do PHP, a 7.4.9. O estilo de tipagem é dinâmica, ou seja, trabalharemos com páginas dinâmicas e não mais com páginas estáticas. Utiliza-se também compiladores de linguagem interpretada e é influenciado por C, C++, Perl, Java e TCL. Como características, temos uma linguagem extremamente modularizada, o que a torna ideal para instalação e uso em servidores web. Além disso, possui diversos módulos que são criados no repositório de extensões PCL, PHP Extension Community Library, e alguns destes módulos são introduzidos como padrão em novas versões da linguagem. É muito parecida em tipos de dados, sintaxe e mesmo com funções da linguagem C e com a C#. Podem ser, dependendo da configuração do servidor, embutida no código HTML. Além disso, destaca-se também a extrema facilidade com que o PHP liga com servidores de base de dados, como MySQL, PostgreSQL, Microsoft SQL Server, Oracle, entre outros servidores. Apesar de ser uma linguagem de fácil aprendizado e de uso para pequenos scripts dinâmicos simples, o PHP é uma linguagem poderosa e orientada a objetos. As linguagens orientadas a objeto, como é o caso do PHP, possibilitam que programadores criem programas usando objetos como unidades de dados e de ações também. O processo de evolução do que é hoje é uma linguagem orientada vem de muito tempo, por volta de 1970. A programação orientada a objetos, ou comumente chamado POO, define uma nova forma de criar programas, uma maneira mais simples de economizar linhas e linhas de códigos, tornando esse paradigma muito divulgado. Porém, é pouco compreendido pela maioria dos desenvolvedores, pois exige muita disciplina e mudança na atitude profissional desses programadores. Fazer a documentação de um sistema passa a ser fundamental. A POO aumenta a produtividade do desenvolvimento de software através de uma maior expansibilidade e reutilização de códigos. Facilita também o uso de códigos. O programa principal carrega poucas linhas de códigos e o resultado dessa limpeza gera manutenção mais simples. Ou seja, a programação orientada a objetos é uma programação onde vamos trabalhar com blocos. E o programa principal chamará esses blocos à medida que haja o acesso a esses blocos, o pedido de acesso a esses blocos. Então, é uma programação mais limpa, mais rápida, de forma que possa ser reutilizada de maneira mais tranquila. Além disso, o PHP permite que se construa aplicações orientadas a objetos,
Em linhas gerais, a aplicação orientadas a objetos se baseia no conceito de classe. A classe é um tipo de dados contendo atributos e ações. O objeto é uma variável de determinada classe. Contém atributos, que são as propriedades, e ações, que são os eventos. Exemplificando, o coletivo de peixes é cardume, de pessoas é população. O coletivo de objetos é chamado classe, sendo este um dos principais elementos-chave de uma linguagem orientada a objetos. A programação orientada a objetos gira em torno dos componentes objetos, que são componentes de um programa. Esses objetos possuem propriedades, eventos e rotinas. Vamos comparar com algo mais próximo da nossa realidade. Um carro, por exemplo. Imaginamos o nosso carro como sendo nosso objeto. Esse carro possui várias propriedades, como cor, modelo, ano, acessórios. E além disso, também ele pode possuir vários eventos, como ao girar a chave no contato, ao piscar no acelerador, ao apertar a buzina. Então, são eventos que podem ser gerados aí pelo objeto carro. E por último, as rotinas, que são ações disparadas por esse evento. Exemplificando, para o objeto carro, temos o seguinte: as propriedades, que são as características do objeto, como cor, modelo, acessórios, tamanho, entre outras propriedades. Além disso, a gente também tem os eventos, que são as ações geradas pelo usuário, como, por exemplo, apertar a buzina, pisar no acelerador. E, além disso, a gente tem os métodos, que são as rotinas. São procedimentos ou funções embutidas no objeto. Se eu apertar a buzina, o que vai acontecer de método? Vai emitir um som. Se eu pisar no acelerador, vai aumentar a velocidade do carro. Então, perceba que essa aqui são diretivos aí da POO, da Programação Orientada a Objetos, onde nós temos um objeto com suas propriedades, eventos e métodos. Como faremos uma aplicação em PHP? O PHP ele é baseado no servidor, ou seja, quando você executa uma página PHP no seu navegador, no seu browser, todo o código PHP é executado no servidor de origem da página, ou seja, o navegador apenas exibe a página processada. Para que possamos trabalhar com PHP no Windows, precisaremos instalar no computador alguns programas que compõem um pacote que chamamos de WAMP. Windows, mais Apache, mais MySQL, mais PHP. Para o celular também existe um aplicativo que já faz toda essa parte aí que o WAMP faz no computador. Mas para que a gente possa usar no computador, vamos então instalar o WAMP, que é para gerar um servidor local, fazer as nossas aplicações e testar as nossas aplicações pelo nosso computador aí de forma local. E para o celular também é o mesmo procedimento. O AMP, portanto, não é só um programa, são três em um. Apache, o servidor mais popular de páginas web, sendo totalmente compatível com o protocolo HTTP. MySQL, um dos bancos de dados mais difundidos de código livre, por possuir um excelente desempenho, ser compatível com muitos drivers e também módulos de interfaces para muitas linguagens de programação, e suportar, além disso, vários tipos de tabelas. PHP, a linguagem e tecnologia mais difundida para realizar páginas com programação no servidor, acesso no banco de dados, entre outros. Existem alguns aplicativos também para celular, como eu havia dito, que também nos dá a possibilidade de testarmos nossos códigos em PHP, como veremos na próxima aula.